Olá, estudante do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Bem-vindo ao regime de atividades não presenciais, REAMP, que é o sistema do Estado utilizado para a continuidade de estudo dos seus alunos durante a pandemia. Eu sou a professora Adelina e vou trabalhar com vocês a disciplina de Química. O conteúdo que você estudava no ensino fundamental, de primeiro ao nono ano, em Ciências da Natureza, no ensino médio você vai vê-lo de maneira mais aprofundada nas disciplinas Química, Física e Biologia. A disciplina Química, ela trata da constituição da matéria, do estudo da matéria, de que a matéria é feita, quais as mudanças e as transformações que ocorrem com a matéria e quais as energias envolvidas nessas transformações. Antes de você começar os seus estudos, vá sempre na primeira página do seu plano de ensino tutorado e verifique o conteúdo daquela semana e quais as habilidades que precisam ser desenvolvidas com o seu estudo. Nessa primeira semana do ensino de Química, é prioritário que você desenvolva as seguintes habilidades, que você saiba, no final dos seus estudos, identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria. É importante também que você aprenda a reconhecer a evolução histórica desses modelos que descrevem a estrutura da matéria. É importante também que você saiba associar as concepções sobre as partículas dos materiais com os contextos históricos. Sim, a ciência é um conhecimento construído por homens e mulheres que viveram em diferentes épocas e em diferentes contextos sociais e políticos. Portanto, ela é algo que está em permanente construção. Para o estudo da química, alguns conceitos são fundamentais. Temos aqui o conceito de matéria, o conceito de modelo e o conceito de átomo. Em química, matéria é tudo aquilo que forma todas as coisas. É tudo que ocupa espaço e possui massa. Já modelo é uma imagem que a gente faz uso para representar uma realidade e melhor tentar entendê-la. Já o átomo é a unidade estrutural da matéria. E nesse primeiro momento, a gente vai conhecer sobre a história do átomo. Bem, a história do átomo começa com os filósofos naturalistas, Leucipo e Demócrito, em 400 anos antes de Cristo. Eles não eram cientistas, eles eram apenas filósofos. Eles, como toda a humanidade, sempre pensaram, existe uma partícula na matéria, se eu for dividindo a matéria em partes cada vez menores, chegará um momento em que essa partícula não mais poderá ser dividida. Essa partícula que não mais poderá ser dividida, eles chamaram de átomo. A de não e tomos de divisível. Então, na concepção desses dois filósofos, o átomo era uma partícula indivisível. No entanto, como eu disse, a ciência ela depende do contexto político, ela é um conhecimento sistematizado, construído. Outras correntes filosóficas da época defendiam outras teorias para a formação da matéria. De maneira que, somente em 1803, 2000 anos depois, com a Revolução Industrial, que investiu na ciência, com a Revolução Francesa, que você estudou ou está estudando em História, surgiu o primeiro modelo para o átomo,
que é o modelo de Dalton. O modelo de Dalton, Dalton dizia o seguinte: toda substância é formada por átomos. Átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. Átomos de elementos químicos diferentes. Átomos de elementos químicos diferentes possuem características diferentes, e você perceba que o modelo atômico de Dalton é o chamado de bola de bilhar. Falando sobre a teoria atômica de Dalton, Dalton pegou um conceito de substâncias simples e de substâncias compostas. Para Dalton, as substâncias simples eram formadas por átomos iguais, enquanto substâncias compostas são formadas por átomos diferentes. Agora, vamos interpretar os modelos de Dalton aqui. No desenho a seguir, as esferas de uma mesma cor representam átomos de um mesmo elemento químico, e esferas de cores diferentes representam átomos de elementos distintos. Então, aqui a gente está o contexto da questão. E aqui o comando. Identifique o número de átomos, elementos, moléculas e substâncias que estão representadas em cada um desses sistemas. Bem, nesse sistema, a gente tem dois tipos de átomos diferentes. Portanto, a gente pode dizer que nós temos dois elementos químicos diferentes. Temos 8 bolinhas. Como nós temos 8 bolinhas, então nós temos 8 átomos. Cada agrupamento de átomo a gente chama de moléculas, então nós temos 4 moléculas. Como esses agrupamentos são iguais, a gente tem, podemos dizer que ali está representado uma substância. Vamos ver esse sistema aqui, ó. A mesma coisa. Nós temos 8 bolinhas diferentes, 8 esferas diferentes. Então, podemos dizer que a gente tem 8 átomos. Como a gente tem, todos os átomos são iguais, então nós temos um elemento. Como nós temos 4 agrupamentos de átomos, podemos dizer que a gente tem 4 moléculas. E como todos os agrupamentos são iguais, podemos dizer que a gente tem uma única substância. E por fim, vamos observar esse sistema aqui, ó. Quantos átomos eu tenho? Quantas esferas? Cada esfera corresponde a um átomo, de acordo com o modelo de Dalton. O número de elementos está relacionado à quantidade de átomos diferentes que tem. Nós temos 2 tipos de átomos. O número de moléculas corresponde à quantidade de agrupamento. E o número de substância corresponde ao conjunto de agrupamentos diferentes. Portanto, nesse caso, nós temos 2 substâncias. Essas 2 moléculas formam uma substância e essas 2 moléculas formam a outra substância. Então, nesse sistema, nós temos representado uma mistura. Quantas moléculas, quantos átomos e quantos elementos a gente tem? Temos 4 agrupamentos. Se temos 4 agrupamentos, temos 4 moléculas. Se temos 8 esferas, nós temos 8 átomos. E se a gente tem 2 tipos de esferas diferentes, portanto, nós temos 8 elementos químicos, 8 átomos e 2 elementos químicos. Aí vamos partir agora para o modelo atômico de Thomson. O que tem de diferente o modelo atômico de Thomson? O átomo é maciço e constituído por um fluido com carga positiva na qual estão dispersos os elétrons. Perceba que Dalton não falava em carga. O modelo atômico de Dalton fala em carga.
O conhecimento sobre a eletricidade e os experimentos feitos com a ampola de raios catódicos permitiu que Thomson criasse esse modelo para o átomo. O surgimento da radioatividade, o conhecimento sobre radioatividade e o experimento do bombardeamento de uma lâmina de ouro feito por Rutherford levou à criação do terceiro modelo atômico, que é o modelo planetário. Com base experimental, Rutherford sugeriu que o átomo ele era composto por muitos espaços vazios e por um núcleo muito pequeno, denso e de carga positiva. Portanto, o átomo, a partir do modelo de Thomson, já fala-se um modelo com átomo divisível. Agora, vamos ver o modelo atômico de Bohr. Bohr propôs que o elétron move-se em órbitas circulares em torno do núcleo, em níveis energéticos bem definidos, e só são permitidas certas variações de pacote de energia para o elétron migrar entre as camadas. O núcleo seria estabilizado pelos elétrons. Então, o modelo atômico de Bohr é um modelo que explica as diferentes cores para os fogos de artifício. Resumo. Aqui a gente tem um apanhado da história do átomo, voltando à primeira habilidade, conhecer os diferentes modelos. Modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr e o modelo atual. Mas para o seu estudo do ensino médio, é importante que você conheça a história desses modelos aqui. Tá? Que você conheça os experimentos, a base experimental ou teórica que deu origem a esse modelo, em que ele era útil e o que ele não explicava. Isso aí você vai pedir ajuda ao seu professor de química no seu horário de aula, do Google Sala de Aula. E vai também ler o seu livro didático e o conteúdo do PET. A partir daqueles modelos, a gente entende hoje o átomo com as seguintes partículas. Pensemos no átomo com um núcleo infinitamente pequeno, onde ficam os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga, sem carga, os nêutrons, sem carga. Vamos pensar na eletrosfera, que é uma região que fica em torno do núcleo, onde ficam os elétrons, E vamos pensar na estrutura do átomo, seguindo o seguinte: o átomo teria o núcleo onde fica concentrado os prótons e os nêutrons. Então, a massa do núcleo vai ser a soma da quantitativo de prótons e do quantitativo de nêutrons que tem no núcleo. E nessa região da eletrosfera é onde estão os elétrons. E onde eles possivelmente eles seriam localizados? Essa região, ela é dividida em níveis ou camadas, que são essas regiões em torno do núcleo, tá, da eletrosfera. Em cada nível ou camada, existe uma determinada quantidade de elétrons e à medida que você afasta do núcleo, aumenta a energia. Então, recapitulando, maior parte da estrutura do átomo, maior parte da massa do átomo está no núcleo. O núcleo é uma região muito pequena, muito densa. Para a gente calcular a massa do átomo, basta somar o quantitativo de prótons com nêutrons. O número atômico corresponde ao número de prótons, que é a quantidade de partícula que fica no núcleo do átomo. Então, o número de prótons e o número atômico é a identidade do átomo. Se o número de prótons
é igual ao número atômico, se eu tiver um átomo neutro, vai ser também igual à quantidade de elétrons. No entanto, existem situações que o átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. Quando o átomo perde ou ganha elétrons, ele se transforma em íons. Nesse caso, a gente tem um modelo onde o átomo de cloro recebeu mais um elétron, ele ganhou mais um elétron. Aqui ele é um átomo e aqui ele é um íon. Como ele é um íon com carga negativa, porque ele tem excesso de elétrons, a gente fala que ele é um íon ânion. Lembre-se que o número de elétrons aqui é maior do que o número de prótons, por isso que ele é carregado negativamente. Aqui, o número de elétrons é igual ao número de prótons, então ele é neutro. Aqui a gente tem a formação do íon cátion, tá? É quando a gente tem o átomo de sódio, aqui a gente tem o átomo de sódio, cujo número de prótons é igual à quantidade de elétrons, portanto, carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, só que ele perde um elétron. Ao perder esse um elétron, ele se transforma em íon, porque ele vai ser uma espécie carregada eletricamente. Nesse caso, a quantidade de prótons vai ser maior do que a quantidade de elétrons. Então, vai ter mais carga positiva do que carga negativa. Aqui a gente tem a forma como é representado um átomo ou um elemento químico, tá? Aqui eu tenho um átomo porque não tem carga. E aqui eu tenho o número maior sempre corresponde à massa, o número menor sempre corresponde ao número atômico. E aqui a gente tem a representação de um íon cátion. Perceba que esse tem carga. Aqui, ó, eu tenho a representação de um átomo porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aqui eu tenho a representação de um íon, porque a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Aqui estão as referências do material que eu consultei para poder elaborar esses slides. Muito obrigada, bons estudos, conte sempre com a ajuda dos seus professores e até a próxima.